Olá, boa tarde, bem-vindos ao canal. O meu nome é Filipe Ferreira e este é mais um vídeo da série Álbuns Essenciais na História da Música, onde vou retomar a apresentação de 5 álbuns de estúdio que, no meu entender, são essenciais para a história da música. Isto porque no último vídeo foi dia de vídeo especial e apresentei 5 álbuns ao vivo e 5 coletâneas. Portanto, hoje é dia de retomar 5 álbuns de estúdio. E hoje os álbuns que eu trago aqui são bastante diversificados, não só em estilo, mas também de diferentes épocas. Eu tenho ali um álbum dos anos 60, final dos anos 60, um de final dos anos 70 e 2 dos anos 90, sendo que 2 deles até são do mesmo ano, de 1994 e um de 95. Começando aqui pela primeira recomendação de hoje. É de uma banda, eu já trouxe aqui um álbum deles e disse que é uma banda que eu atualmente gosto bastante, mas que só comecei a gostar em vinil. Portanto, eu em CD tinha duas, nem álbuns de estúdio tinha da banda, portanto tinha 2 coletâneas, e era uma banda que eu podia dizer que ouvia, não era nem de perto nem de longe uma banda que eu pudesse dizer que adorava. Mas quando comprei o primeiro vinil deles, não o primeiro álbum de estúdio deles, mas o meu primeiro vinil deles, fiquei encantado com a banda e com a forma como aquilo me soava em vinil. Portanto, e esta, claramente, eu penso que no vídeo que apresentei o álbum da banda e referenciei isso, claramente isto é uma banda para se ouvir em vinil. E entretanto, comprei mais 3 vinis da banda, mas falta-me aquele que para mim é o melhor álbum deles, que é o álbum de estreia. Portanto, primeira recomendação de hoje, os Talking Heads, com o seu segundo álbum de 1978, More Songs About Buildings and Food. E este é o segundo álbum dos Talking Heads, porque o primeiro, que chama-se 77, portanto ele foi lançado em 1977, é por muitos considerada a sua obra-prima, o seu melhor álbum. Eu concordo, eu conheço o álbum, mas não o tenho em vinil. Para muita pena minha, já tentei arranjar, porque todos os 4 álbuns que eu tenho em vinil dos Talking Heads são edições de época, e eu quero o 77 numa edição de época. Ainda há 2 dias atrás estava a falar disso com o meu amigo brasileiro Vitor Waitley, do grupo Colecionadores de Discos, e ele mostrou-me, ele também privilegia edições de época, como eu disse no último vídeo, e bem, e ele tem o 77, o álbum de estreia dos Talking Heads em vinil, e eu nunca o consegui arranjar. Já tive a oportunidade de eu comprar novo, mas em reedição, mas eu quero em edição de época, e não é fácil. Mas este segundo álbum, que foi lançado no ano seguinte ao álbum de estreia, é um grande álbum também. Aliás, para ter uma ideia do valor dos Talking Heads, eles têm 4 álbuns. Portanto, na lista dos 500 melhores álbuns para a revista Rolling Stone, a lista mais atualizada, que eu costumo referenciar aqui em todos os vídeos, eles têm 4 álbuns nessa lista dos 500 melhores álbuns de sempre. Portanto, dá para ter uma ideia da importância e da qualidade que os Talking Heads têm. E este álbum de 78, que a primeira recomendação de hoje, também está nessa lista. E apesar de não ser dos melhores classificados, ele está na posição número 364. Mas eles têm, além deste, mais 3 álbuns, um total 4 álbuns na lista dos 500 melhores álbuns para a revista Rolling Stone. Este é o segundo álbum de estúdio deles, como já disse, e o primeiro produzido pelo Brian Eno. Foi o primeiro álbum que o Brian Eno produziu para os Talking Heads. E as críticas foram fabulosas. Aliás, as críticas da maior parte dos álbuns dos Talking Heads, tirando ali uma outra exceção, são todas fabulosas. Só saiu daqui um single, mas mesmo assim ele atingiu, para o segundo álbum, boas classificações na tabela de vendas. Portanto, ele chegou à posição número 21 na tabela de vendas do Reino Unido e o número 29 nos Estados Unidos. E os Talking Heads estiveram ativos desde 1975
em 91 e foram induzidos no Rock Hall of Fame em 2002. Portanto, eles lançaram, entretanto, um álbum, penso que em 95 ou 96, mas já sem o vocalista original, o David Byrne, e é assim, isto Talking Heads sem David Byrne não funciona mesmo, não funciona. Aliás, eu penso que o álbum, eles nem se designavam por Talking Heads, portanto nem posso considerar que seja um álbum dos Talking Heads. Portanto, primeira recomendação de hoje, um grande disco. Portanto, eu já trouxe aqui num vídeo um álbum deles, trago aqui este e certamente trarei os outros dois que eu tenho. Portanto, primeira recomendação de hoje, os Talking Heads com o seu More Songs About Buildings and Food. A segunda recomendação de hoje é de uma banda que eu já trouxe aqui muitos discos deles mesmo. Provavelmente são capaz de ser a banda que eu já mais discos trouxe aqui deles. E já disse, é uma banda da qual eu adoro atualmente. Adoro. Tenho a discografia completa em CD, como já disse nos outros vídeos. E ando a completar aos poucos a discografia em vinil. E este fugiu um bocadinho aos meus padrões e eu já explico porquê. Portanto, segunda recomendação de hoje, os Rolling Stones com o seu álbum de 1969, Let It Bleed. E porquê é que este fugiu um bocadinho aos meus padrões habituais? Porque todos os outros vinis de estúdio dos Rolling Stones que eu tenho são edições de época e este não é. Mas este tive a oportunidade de o comprar lacrado no Discogs. Estava lacrado. Isto é uma edição comemorativa do 50º aniversário do álbum. E como estava lacrado e estava a bom preço, eu comprei, embora o fiz porque tive a oportunidade de perceber que esta reedição está muito boa mesmo, muito boa. Ainda hoje já o estive a ouvir 2 vezes, tenho há relativamente pouco tempo, mas logo a primeira vez que o ouvi percebi que era uma reedição muito boa. Portanto, isto vai fazer com que os que eu não consiga arranjar edições de época vá mesmo optar por comprar a reedição, porque a reedição aqui, pelo menos deste, é excelente. E eu já tinha tocado um bocadinho neste ponto em vídeos, há uns vídeos atrás, dizer que tenho muito medo de reedições, confesso, já disse isto, mas reedições, a ideia que eu tenho, reedições de grandes bandas, por norma não há reedições assim tão fracas quanto isso. Portanto, e esta aqui é muito boa mesmo, muito boa, com a vantagem de não ter ruído nenhum. Portanto, o disco era novo, estava lacrado, fui ouvir a primeira vez e fabuloso mesmo, fabuloso. E é um grande álbum dos Stones. Para mim é o terceiro melhor álbum da carreira dos Rolling Stones. Portanto, na minha preferência pessoal, o melhor álbum dos Rolling Stones é o Exile on Main Street, e logo de seguida por Sticky Fingers, e logo de seguida aqui pelo Let It Bleed. Embora eu saiba que grande parte das pessoas prefere o Sticky Fingers, eu pessoalmente dou uma ligeira preferência ao Exile on Main Street, depois o Sticky Fingers, e logo de seguida, muito perto dos outros dois, este Let It Bleed, que já o tinha em CD, mas isto em vinil, de facto, incentivou-me ainda mais a acabar por completar mesmo a discografia dos Stones também em vinil, e certamente que irei completar. Portanto, é o 8º álbum de estúdio dos Rolling Stones no Reino Unido e o 10º nos Estados Unidos. Isto porque eu já referenciei em vídeos que apresentei álbuns dos Stones, portanto havia a diferenciação entre os lançamentos no Reino Unido e nos Estados Unidos, por isso é que há esta discrepância. E foi o último com a colaboração do guitarrista do Brian Jones, que morreu nesse mesmo ano, e ele mesmo aqui neste álbum já não esteve em todas as músicas. As críticas foram excelentes mesmo. As críticas deste álbum foram excelentes, mesmo logo na época. Os Stones tiveram alguns álbuns que são álbuns consagrados, que não foram logo compreendidos no início, mas este foi logo amor à primeira vista, mesmo para os críticos.
E ele chegou a número 1 na tabela de vendas do Reino Unido e a número 3 nos Estados Unidos. E tem uma particularidade, portanto, iniciou-se aqui um seguimento de 5 álbuns seguidos dos Stones a chegar a número 1 na tabela de vendas do Reino Unido. Ele foi induzido no Grammy Hall of Fame em 2005 e na tal lista da Rolling Stone dos 500 melhores álbuns de sempre para a história da música. Portanto, a lista mais atualizada de 2020, ele está muito bem classificado na posição número 41. Portanto, dispensa apresentações. Segunda recomendação de hoje, os Rolling Stones com o seu grande disco 1969, Let It Bleed. A terceira recomendação de hoje é um disco que eu já tenho há alguns anos e já o devia ter trazido aqui ao canal. Portanto, é um disco português e penso que discos portugueses acho que só trouxe 2 ainda. Trouxe um do GNR e penso que trouxe um dos Chutes e este já o devia ter trazido. Portanto, terceira recomendação de hoje, o Pedro Abrunhosa com o seu álbum de estreia Viagens, álbum de 1994. E eu já devia ter trazido aqui este Viagens do Pedro Abrunhosa, mas estava esquecido. Ele está na sala. Como já disse, eu tenho aqui a minha casa dividida em 3 espaços com música e ele estava na sala dos discos que eu considero 4 e 5 estrelas. Mas estava esquecido. E recentemente, a semana passada, num grupo de Facebook, vi alguém a perguntar, num grupo de compra e vendas de discos, alguém a perguntar se tinha este disco para venda. E chamou-me a atenção depois o seguimento do post, o que as pessoas iam respondendo. E este disco tem uma história curiosa, porque ele não foi lançado na altura em vinil e teve aqui uma edição em 2015 do álbum em vinil. E eu na altura comprei, tenho ideia que eu comprei bastante barato, não sei precisar ao certo, mas eu penso que andou à volta dos 12 euros. E esse disco agora é muito difícil de arranjar. Portanto, este disco aqui de estreia do Pedro Abrunhosa, o Viagens em vinil, é difícil de arranjar porque depois não teve mais nenhuma reedição. De modo que quem o tem, quem não o tem agora e o queira ter, tem que pagar bastante por ele. Portanto, este tenho que o estimar muito bem porque acaba por ser um disco. É um disco importante na música portuguesa, claramente. Marcou aqui uma viragem na música portuguesa. É um disco excelente. Eu não posso dizer que seja um grande fã do Pedro Abrunhosa. Portanto, o Pedro Abrunhosa tem 8 álbuns de estúdio. Desses 8 álbuns de estúdio eu tenho 6, mas gostar mesmo só gosto de 2. Claramente aqui do álbum de estreia do Viagens e o álbum Momento, que também o tenho em vinil. Portanto, são os 2 únicos vinis que eu tenho de Pedro Abrunhosa. É aqui o Viagens e o Momento. E não posso dizer que seja um artista que eu gosto a 100%, que eu venero, mas é um artista muito importante na música portuguesa. Claramente este álbum é um dos álbuns mais vendidos sempre na música em Portugal. E curiosamente eu já assisti a 3 concertos do Pedro Abrunhosa. Assisti logo, lembro perfeitamente, no ano do lançamento deste álbum, em 94. Assisti a um concerto dele no meu ano de caloiro na universidade e assisti logo a um concerto do Pedro Abrunhosa. Daqui saíram 4 singles e este álbum é uma mistura de pop rock com funk, com jazz. Recomenda-se, este álbum recomenda-se. Curiosamente os singles, eu não posso dizer que sejam das músicas que eu mais gosto do álbum, nomeadamente aqui a Socorro, que é uma música que eu não gosto. Não posso mais, foi a música aqui mais conhecida do álbum, mas o álbum em si ouve-se muito bem, muito agradável de ouvir. Quem não o conhece, nomeadamente os meus amigos brasileiros, é um álbum a conhecer. Tem aqui muito diversificado e tem aqui baladas lindíssimas. O álbum encerra com uma balada lindíssima, Tudo o que eu te dou. Mas o álbum em si é todo muito, muito bom e muito bem gravado. Muito bem gravado. Portanto, terceira recomendação de hoje, disco de música portuguesa, o terceiro aqui no canal,
Pedro Brunhosa com o seu Viagens de 1994, terceiro de música portuguesa de estúdio, porque eu já trouxe aqui um álbum ao vivo da minha banda portuguesa preferida, o GNR. A quarta recomendação de hoje, a primeira em CD, é um álbum que eu ouvi hoje, já não ouvia, se calhar há mais de 10, se calhar até mais de 15 anos, mas os dois primeiros álbuns da banda são álbuns que eu adoro, mas na altura ouvi até gastar e depois acabei por ir perdendo um bocadinho o interesse na banda, porque comecei a achá-los muito repetitivos, mas os dois primeiros álbuns são uma obra-prima e este é o segundo álbum da banda. Portanto, quarta recomendação de hoje, os Tindersticks com o seu álbum de 1995, chamado também Tindersticks, tal como o primeiro álbum que chamava-se Tindersticks, por isso este costumavam chamá-lo de Second. O primeiro álbum é excelente mesmo, também o tenho, em CD, este não tenho mesmo em vinil, mas eu pessoalmente gosto muito ligeiramente mais deste segundo do que o primeiro, mas adoro também o primeiro. Este é um álbum que facilmente eu classifico entre as 4 e as 5 estrelas. Eu daria 4 estrelas e meia. Em 5 estrelas daria 4 estrelas e meia. É um grande disco. Os Tindersticks, portanto, eles têm 13 álbuns de estúdio e desses 13 tenho 9. Mas é assim, sinceramente, adorar mesmo são os dois primeiros. Os outros foi comprando até mais por comprar e surgir uma boa oportunidade de preço e comprar. Mas e quem conhece Tindersticks sabe que os padrões não fogem muito dentro daquilo. E acabei por enjoar um bocadinho. Portanto, este é o segundo álbum de estúdio, como disse, dos Tindersticks. E ele teve uma boa classificação na tabela de vendas do Reino Unido, onde chegou à posição número 13. Teve 2 singles e teve críticas muito boas mesmo. Este álbum teve críticas muito boas mesmo, para não dizer fabulosas. Assim como este álbum destaca-se claramente pelas as suas instrumentações, que são fabulosas. Os Tindersticks nas instrumentações são fabulosos e a voz do vocalista é divinal. Portanto, é um álbum que eu penso que nem toda a gente conhece, nomeadamente os mais novos, portanto, os da minha idade e até um bocadinho mais novos poderão conhecer, mas aqueles na casa dos 20 anos e abaixo disso poderão não conhecer. Portanto, este é um álbum a reter e é uma grande recomendação. Os Tindersticks com o seu álbum de 1995, chamado também Tindersticks, portanto, o Second. A quinta e última recomendação de hoje é de um artista. Eu já trouxe aqui álbuns, nomeadamente um álbum de estúdio dele, mas já trouxe aqui álbuns da banda da qual ele fazia parte e era o vocalista. E disse na altura que era das bandas que eu mais gostava. Portanto, e mesmo o artista é um artista que eu gosto muito. Tenho praticamente a discografia dele completa. Só não tenho os 2 últimos álbuns de estúdio. Mas é um artista que eu gosto bastante. E este álbum aqui é o meu álbum. Vai ser uma surpresa, mas é o meu álbum preferido do artista. É uma surpresa porque se calhar é um álbum que não se deu tanta atenção, nomeadamente aqui em Portugal, mas por exemplo o meu amigo brasileiro Mário Pelicano já anda há meses a chatear-me para eu apresentar este álbum, porque ele também adora este álbum. Portanto, quinta e última recomendação de hoje, o Morrissey com o seu Vauxhall and I. E este álbum eu já tinha definido que o ia apresentar já há umas semanas atrás, mas perdi-o de vista e não o pude apresentar. E a semana passada estive a fazer uma procura mais exaustiva na minha coleção e encontrei-o. Pronto, esta semana resolvi apresentá-lo. Portanto, é o quarto álbum de estúdio da carreira do Morrissey e daqui saíram 3 singles. As críticas a este álbum, portanto, este álbum é de 1994, as críticas foram excelentes mesmo. Foram excelentes. Inclusive, a revista Q
que é uma das revistas que eu tenho como referência. Portanto, eu basicamente tenho 4 revistas que uso como referência. A principal é a Rolling Stone, a outra é a Uncut, a Mojo e a outra é a Q. A revista Q votou este álbum na posição número 89 dos melhores álbuns de sempre para a revista. Portanto, está no top 100. E assim, eu se calhar no top 100 não o colocaria, mas certamente ali entre os 100 e os 200 mais colocaria, porque é um álbum que eu gosto mesmo muito. E é um álbum, pelo menos aqui em Portugal, não teve se calhar o devido valor, não lhe foi dado o devido valor, mas foi, por exemplo, no Reino Unido, onde chegou a número 1 na tabela de vendas no Reino Unido, e mesmo nos Estados Unidos, para um britânico tão característico como ele era, alcançou a posição número 20, o que é notável. E tem aqui grandes músicas da carreira do Morrissey. Ele teve 3 singles, aqui o mais conhecido acabou por ser The More You Ignore Me, The Closer I Get, mas tem aqui uma das minhas músicas preferidas do Morrissey, que nunca ouvi ninguém a mencionar, mas eu pessoalmente adoro a música, que é Hold On To Your Friends. É das minhas músicas preferidas do Morrissey. E é um álbum que eu recomendo. É um álbum que eu recomendo. Para mim é o meu álbum preferido a solo da carreira do Morrissey. Embora eu já tenha trazido aqui esse em vinilo, o álbum de estreia, que é um excelente álbum, que foi lançado, penso que em 1988, este é de 94, foi lançado 6 anos depois. Eu, a título pessoal, prefiro este álbum. E o meu amigo Pelicano também adora este álbum. Ele não me perdoava se eu hoje não apresentasse aqui este álbum. Portanto, quinta e última recomendação de hoje, o Morrissey, com o seu álbum de 1994, Vauxhall and I. Pronto, e por hoje é tudo. Vemo-nos no próximo vídeo. Uma boa tarde.